Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre LACP. Então a ideia é fazer um vídeo bem completo, né? A gente vai falar um pouco sobre a teoria, né? O que é o LACP, os benefícios e tudo mais. E depois a gente vai para a prática usando um switch Aruba e um FortiGate. Então se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se não conhece ainda, prazer. Meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos falar de LACP, né? Que é o Link Aggregation Control Protocol. Então, o que que ele é? Como é que ele funciona, né? O LACP ele é um protocolo utilizado para agregar, ou seja, juntar, somar múltiplos links de redes físicos em um único link lógico. Então, tu vai ter dois cabos físicos, né? Mas tu só vai ter um link lógico lá no teu switch, ou no teu roteador, ou no teu firewall, né? Então, as suas principais finalidades são aumentarmos a largura de banda e fornecermos tolerância a falhas. O LACP ele permite que os dispositivos negociem automaticamente a agregação. Para tal, ele usa o LACP-DU, que é o Link Aggregation Control Protocol Data Unity. Basicamente, são pacotes que os dispositivos trocam entre si para se comunicar e negociar a formação da agregação. Os benefícios e casos de usos, né? Os principais benefícios, como a gente tinha falado antes, né, é a redundância, né? Em caso de falha de um dos links, o tráfego é automaticamente redirecionado para os outros links no grupo. A melhoria de performance, né? Então ele combina a largura de banda dos múltiplos links, proporcionando maior throughput. Geralmente a gente implementa LACP em ambientes como data center e redes corporativas, onde é necessário alta disponibilidade e uma largura de banda. Para a gente configurar a LACP, é necessário que a gente tenha switches e roteadores que são compatíveis com o padrão IEEE 802.3AD, que é o padrão do LACP. A gente tem dois modos de operação no LACP. Quando o LACP está operando em modo ativo, ambas as portas podem enviar LACP-DUs. E lembrando que o início da negociação e comunicação ele se dá através exatamente do envio de LACP-DUs. No modo pacífico, o LACP ele não envia LACP-DUs. O peer que está configurado em modo passivo só vai aguardar o recebimento pelo outro lado. Então, se os dois lados, os dois peers, né, estiverem configurados como passivo, a gente não vai ter uma negociação LACP, o LACP não vai funcionar. Ao menos um dos lados tem que estar configurado como ativo. Daí o outro lado ele pode ser configurado como ativo ou passivo. A gente também tem no LACP uma coisa chamada velocidade, né? Então, a maioria dos vendors se refere a essa configuração como LACP Speed ou LACP Rate. Basicamente, é a velocidade dos envios do Heartbeat, né? Que é avisando que o outro peer está ok, está funcional. Ambas as portas, né, estão funcionando, né? Por exemplo, se tu tem duas portas em cada lado, né? A gente vai ter LACP PDU de todas as duas portas, né? Avisando que as duas portas estão up. Se uma delas ficar down, a gente para de receber o Heartbeat e daí, após 3 timeouts, ele vai sair do LACP, né? Ele vai retirar essa porta da negociação LACP. Então a gente tem dois jeitos. No rápido, né, que é o fast, ele é enviado um pacote Heartbeat a cada segundo. E o timeout sempre vai ocorrer em 3 falhas seguidas. Nesse caso, então, em 3 segundos. No slow, ele é enviado um pacote Heartbeat a cada 30 segundos. Daí, o timeout ele ocorre depois de 3 falhas seguidas, ou seja, 90 segundos. Esses padrão, tanto de modo ativo, passivo, velocidade do LACP, isso daí está tudo naquele padrão que a gente falou aqui, o 802.3AD. Então, é comum a todos os nossos vendors. Então, não precisa se preocupar. Se tu entender o LACP na Fortinet, tu vai conseguir replicar num Cisco, num Aruba ou em qualquer outro, porque o conceito é um padrão, né? Então, o mais importante é a gente compreender o conceito. Agora, então, passando um pouco para a prática, a gente vai ter aqui no nosso laboratório um, um roteador aqui fazendo internet, né? A gente tem aqui recebendo dois links no nosso FortiGate, e aqui com o nosso switch Aruba, a gente vai ter duas portas do FortiGate conectadas em duas portas do nosso Aruba. Então a gente vai configurar lá LACP no Aruba e no FortiGate, e a gente vai ver se vai negociar certinho. Então vamos começar acessando o Aruba aqui. Então, o nosso primeiro login vai ser admin, sem senha. E a gente vai ter que colocar alguma senha, então vou botar admin mesmo.
Então, após a gente habilitar aqui nosso switch, a gente vai dar um configure terminal para a gente começar as configurações em si. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar a interface do lag. Então, a gente vai dar o interface, espaço lag, espaço um ID, que eu vou usar o ID 100. Agora a gente precisa ativar esse nosso lag. Então, a gente vai botar no shutdown e a gente vai colocar no routing. A gente não quer fazer um tráfego layer 3 aqui nessa interface. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar uma VLAN. A gente tem que botar uma VLAN nativa nesse cara. Como a gente não configurou nenhuma VLAN ainda nesse Aruba, ele está zerado, a gente só vai ter a VLAN 1, que é a nativa. Então, a gente vai botar a 1 aqui, que vai ser a VLAN default. E a gente vai colocar aqui VLAN trunk allowed all. Então, depois, quando a gente criar outras VLANs, elas já vão estar habilitadas aqui no nosso lag. Então, geralmente, nos switches, nos trunks, geralmente a gente coloca, né, uma nativa, né, que vai ser provavelmente a de gerência ou algo assim, ou a VLAN default da sua empresa, e a gente habilita todas as VLANs, porque se tu ficar habilitando VLAN por VLAN, quando tu cria uma nova VLAN, tu tem que sempre se lembrar de mexer em todos os trunks. Então, eu geralmente costumo já deixar allowed all, fica mais fácil no futuro, tá? Mas aí vai de cada um. Então, feito isso, agora a gente precisa configurar nossas interfaces aqui. Então, a gente tem que informar que elas são partes desse lag. Então, como é duas interfaces, uma na sequência da outra, a gente, em vez de editar uma por uma, que seria assim, a gente pode editar assim, interface 1 a 1, traço 1/1/2. Então, a gente vai ser do range da 1 até a 2. Se estivesse configurando um LACP com 4 portas, botaria do 111 hífen 114, por exemplo. Aqui, então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é dar um no shut. Então, para ativar nossas interfaces, tá? E aqui a gente vai informar qual que é o lag. Então, vai ser lag 100. E aqui, basicamente, era isso. Mas você lembra que eu tinha falado na questão da... Eu tinha falado na questão da velocidade, né, e do modo. Então, aqui a gente pode alterar... Então, aqui no Aruba, a gente pode alterar o modo, assim, lá no, dentro do nosso lag, né, interface lag 100, a gente vai dar um LACP mode active, então, para ficar ativo, ou LACP mode passive para ele ficar passivo. Aqui eu vou configurar os dois lados como ativo, tá? Eu prefiro configurar assim, daí não vai ter nenhum problema. E o LACP rate, aí a gente pode utilizar fast ou slow. O default aqui do nosso Aruba é slow. Aqui eu vou deixar slow mesmo, tá? Bom, aqui a gente já configurou nosso switch. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um exit de novo. E aqui eu vou dar um pop running config startup config. Isso aqui vai salvar, né, a nossa configuração. Então, em switches a gente sempre tem que salvar a configuração. Aqui no Aruba, além dessa opção, a gente pode dar um write memory também. Então, qualquer uma das duas vai fazer a mesma coisa e vai funcionar, tá? Bom, dito isso, vamos acessar o nosso FortiGate. Aqui eu estou usando um FortiGate na versão 7.4.4. Tá? Então a gente vai vir aqui em Network Interfaces. E a gente vai criar uma nova interface. Aqui na nova interface, a gente vai selecionar o tipo dela. Então, o tipo aqui vai ser 802.3AD Aggregate. O nome eu vou colocar aqui, LagLAN. Lembrando que não dá para alterar o nome depois, né? Então, pensa bem qual nome vai colocar. Os membros da interface, então, aqui são o nosso 4 e 5. Então, vou botar aqui 4 e 5. Eu não vou colocar nenhum IP porque a gente não pretende, eu não pretendo utilizar, né, a VLAN default. Aqui eu só vou dar um OK e vou desmarcar o Device Settings. Legal. Agora tem um comando aqui no FortiGate que a gente pode utilizar, que é o diagnose netlink aggregate. Aqui a gente bota name e especifica o nome. Então aqui ele vai nos dizer, né, como é que está o status aqui das nossas portas. Então o status do LACP em si, ele está up, né? A gente pode ver que ele está negociando como ativo, slow, né? Aggregate, e aqui está em sincronia, né? In sync,
e o Frame Collection e o Frame Distribution está enabled em ambos os lados. Então os dois lados são configurados iguais. Então fechou totalmente aqui o nosso LACP, eles estão funcionando muito bem. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso, tá? Eu sei que aqui no canal, no passado, a gente já fez um vídeo de LACP com Aruba, né? Mas muita gente estava pedindo de novo, né? Para ter algo mais atualizado. Então eu fiz aqui, não mudou praticamente nada, né? Aqui só no nosso FortiGate que mudou, que a gente está numa versão mais nova. Mas o processo é bem simples. Claro que mudou aqui a qualidade do vídeo, né? Agora a gente tem um áudio melhor, tudo mais, então vai ficar mais agradável de ver o vídeo também. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, né? Compartilha com seus amigos e colegas e verifica se está inscrito aqui no nosso canal. Isso nos ajuda bastante a continuar crescendo. Valeu, pessoal. Um abraço.